E aí, acho que antes da gente começar, vou pedir para a Jéssica se apresentar, né, Jéssica? O que você faz hoje? Oi, gente, tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Assim, acho que essa disposição de vir até aqui estudar, aprender, é muito importante. Permeou a minha carreira inteira e continua permeando. Assim, ano que vem eu faço 10 anos de carreira em produto. Comecei como estagiária numa empresa de jogos chamada Gazeus. Ao longo desse tempo, passei pelo PagBank, Samap, Banco Pan, vim trilhando uma carreira mais de fintech, banking, e esse ano eu fiz uma reviravolta, estou em food delivery, atualmente sou GPM no iFood. Então, está sendo um desafio bem legal, mudar um pouco também essa perspectiva de mercado. E também gosto de compartilhar conhecimento, enfim, no Medium, estou um pouco atrasado lá, tem um tempinho que eu não posto, mas eu gosto bastante, tanto participar também dos podcasts, enfim. Acho que isso enriquece a comunidade e é uma forma da gente compartilhar conhecimento e também, obviamente, aprender junto com vocês. Assim. Acho que produto é muito sobre aprender e trocar e menos sobre digital, que tem que ser feito. Assim. Então, espero que esse papo aqui com a gente seja muito rico e proveitoso nesse sentido. Perfeito, obrigado, Jéssica. E um agradecimento, né? O horário estava concorrido, tinham várias coisas legais. Obrigado por todo mundo ter vindo até aqui, né? Gabriel, quer se apresentar para o pessoal aí? Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou líder de produto, tive passagens por consultoria, pela Stone, PicPay, TC Investimentos também. Atualmente também dou aulas na Terra de produto. Um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pela participação de vocês. Como o Vini comentou, tem várias outras palestras super legais acontecendo. Vão estar gravadas, então vocês vão conseguir assistir posteriormente, né? Reforçando, a gente vai fazer uma brincadeira aqui com vocês, com esse livro incrível. A gente está aqui também com a presença das mulheres de produto, né? De pessoas aqui da Mulheres de Produto. O livro Gestão de Produtos Como Você Nunca Viu foi escrito por mais de 30 incríveis mulheres da nossa comunidade. Então, por favor, mandem a pergunta de vocês ali no QR Code. A pergunta mais curtida vai ganhar o nosso livro, tá bom? O livro da Mulheres de Produto. Vitor, agora é contigo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado por estarem aqui também. Falando um pouco de histórico, passei também por Food, então passei pelo Itaú, um dos maiores bancos aqui da América Latina. Passei pelo iFood depois sendo Design Manager e hoje atuo como Senior Product Designer numa empresa americana. Então, saí um pouco do contexto brasileiro, mas posso dizer que ninguém aqui está abaixo de ninguém, porque nós somos muito bons lá fora e isso é impressionante. Então... e também sou um dos fundadores do Papo de Produto. Não sei se todo mundo aqui conhece, mas é um podcast que eu, Gabriel e Vinícius iniciamos no alto de 2018 e estamos na jornada aí até hoje. Então, obrigado por quem nos acompanha, por quem olha os nossos conteúdos e obrigado por estarem aqui hoje mais uma vez. Então, vamos lá. Perfeito. E acho que, para começar, para ninguém entender influência de um jeito errado, vou pedir para a Jéssica trazer um pouquinho da visão dela do que é influência no ambiente de produto, né, como uma pessoa de produto. Eu diria que influência é essencial, é o básico. Assim. Acho que muito se fala sobre comunicação, né, como uma skill muito importante em produto, principalmente porque eu enxergo como a nossa principal ferramenta de trabalho, assim, tirando todos os frameworks, comunicação é essencial. Se você não sabe, se você tem dificuldade, isso vai atrapalhar bastante e não vai permitir que você consiga, de fato, performar. E a influência tem muito a ver com isso, assim, de você realmente usar a sua comunicação a favor e usando também argumentos e seus dados para que você consiga direcionar o produto e você atinja o seu objetivo como Product Manager, como Group Product Manager, Designer Manager, enfim, como pessoas que estão ali influenciando e buscando maiores resultados, maximizar o valor do que a gente está construindo, né? Então, sem influência e sem comunicação são essas duas pontes que são muito importantes e eu não vejo isso acontecer. Então, para mim, influência, né, respondendo, é uma capacidade, é uma forma de você trabalhar para que você consiga atingir mais resultados. Assim. Acho que é essencial e é muito importante numa carreira tanto de produto quanto
tipo, de design também, até mesmo de engenharia como um todo. Perfeito. Gabriel, Vitor, querem colocar alguma Eu coisa? gostaria de acrescentar um ótimo comentário sobre a influência não só sendo PM, porque a gente fecha muito a nossa caixinha sendo PM, né? E hoje eu estou aqui justamente para tentar sair um pouco dessa caixinha. O PD, ou o Product Designer, ele pode sim influenciar muito no roadmap, pode sim influenciar muito no produto, basta saber se comunicar, saber conversar com o PM, saber usar de gatilhos na comunicação ali para poder também influenciar. Não é só uma função do PM ou só do líder de produto influenciar na direção do produto. Então, é por isso que eu estou aqui tentando puxar um pouquinho sardinha para o meu lado, mas vou tentar fazer vocês pensarem também de uma outra perspectiva, e não só da parte produto, mas também do lado do como o designer também pode influenciar nessa jogada. E acrescento também que a comunicação ela é um ponto crucial para você gerar confiança. Então, a influência está muito direcionada à confiança, né? Como a pessoa acredita em você e como você pode influenciar ela através de como você fala. Então, a sua comunicação tem que ser muito assertiva, muito objetiva, muito clara, para que você consiga gerar uma relação de confiança para aqueles outros que estão trabalhando com você, e aí fica muito mais fácil o seu trabalho, né? Assim, você não precisa esquentar muito a cabeça e bater a cabeça na parede, surtar, querer pular da janela, porque você não consegue mudar uma decisão, né? Então, acho que isso faz bastante sentido também. O que eu posso complementar aqui, apesar do meu sobrenome ser Breves, acho que eu não vou ser tão breve nessa fala, eu precisei fazer um bullying aqui comigo, que eu sempre tenho no dia a dia da empresa. Esqueci que não é o palco da Praça Nossa, né? Foi mal. Mas quando eu comecei a minha carreira como líder de produto, né, então saindo de Product Manager para me tornar um GPM, o primeiro desafio que foi colocado à minha frente foi o de contratar pessoas. E eu já tinha contratado e já tinha participado de contratação de outras pessoas sendo Product Manager, mas nunca fui o decisor e nunca fui o decisor e sempre fui uma pessoa que estava ali para influenciar e trazer pessoas boas para o time, né? Avaliando com base nas experiências que eu tinha passado e com base na vivência que eu tive construindo produto, experimentando e etc. Mas quando eu me tornei uma pessoa líder de outras pessoas, eu precisei sair desse ambiente inconsciente em que eu não tinha um processo ou eu não tinha uma definição, para um lugar onde eu precisava ter essas coisas mais claras na minha cabeça, né? Essas coisas mais bem definidas. E foi aí que eu montei 4 pontos assim, que me acompanham até hoje, quando eu estou num processo de contratação, ou quando eu estou avaliando ali uma pessoa que eu estou mentorando ou ajudando na carreira, que é que ela precisa ter 4 pontos ali como PM, que é a comunicação, o Vitor acabou de comentar. Eu acho que é extremamente importante que a pessoa de produto saiba comunicar com clareza o que ele quer fazer, por que quer fazer, por que não vai priorizar tal coisa, né? E para essa pessoa ter uma comunicação boa, ela precisa ter uma linha de raciocínio boa também, né? Porque no dia a dia com produto, seja uma pessoa Product Manager, seja uma pessoa Product Designer, ela vai ter um mar de informações na sua frente, dados quantitativos, dados qualitativos, pesquisas, dados do mercado, benchmark, stakeholders falando na nossa cabeça. Cara, é todo dia 1001 informações. Então a gente precisa organizar muito bem essas coisas e entender o que a gente precisa olhar, o que a gente precisa despriorizar, né? E aí eu entro no terceiro ponto, que é executar, né? A pessoa de produto ela precisa ser muito boa executora. E quando eu falo de execução, eu não estou falando somente do entregar alguma coisa na rua, colocar um produto ali no ar, né, experimentar. Estou falando da parte de planejar alguma coisa, né? Você precisa planejar aquilo que você quer executar, aquilo que você quer colocar na rua. Além disso, uma vez que você planejou, que você executou, você vai precisar comunicar aquelas coisas, né? Você vai precisar compartilhar se o experimento foi bom, se ele fracassou, o que aconteceu, por que você experimentou isso, né? E, por último, e não menos importante, inteligência emocional. A gente participou de uma palestra no passado, né, Jess, e que a gente brincou sobre isso em uma das perguntas, que foi: a pessoa de produto precisa
entender sobre estoicismo. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma filosofia que a base dela é sobre a gente controlar ou se preocupar somente com aquilo que a gente pode controlar. E no dia a dia de produto, cara, vamos ser sinceros, a gente não controla muita coisa, né? Então, a gente precisa ter a cabeça muito boa para entender que está tudo bem e entender em qual momento a gente pode influenciar e o que a gente tem que fazer diante desses cenários, né? Mas aí vocês devem estar se perguntando, caraca, ferrou, eu acho que eu não tenho todos esses 4 pontos, mas são coisas treináveis, eu acho que são ferramentas que ao longo da nossa jornada de produto a gente vai colocando no nosso cinto do Batman, aquelas ferramentinhas que a gente pode ir usando e ir aprimorando e se adaptando, né? Por exemplo, a gente pode ter pessoas aqui que vão falar, cara, comunicação não é um forte para mim, mas tem cursos, tem pessoas que podem te ajudar, aulas de teatro, né? Tem muitas coisas a serem feitas para treinar isso. Execução, tem muitas coisas para serem estudadas, cursos de product, de delivery, ferramentas de agilidade, ferramentas de como montar uma apresentação. Então, caminhos tem. E por que eu dei esse passo atrás todo para falar de influência, né? Porque todas as pessoas boas que eu vi nas organizações que eu passei, que geravam influência, geravam resultado, é porque tinham, de alguma forma, a ação, né? Se colocavam ali dentro do ambiente, exercitando essas características. Perfeito. Eu acho que durante esse papo, que é breve, a gente não vai conseguir... não era para fazer uma piada, de verdade, não era. Eu disse que eu sou não era. Pior que não era. Esse papo não dá para a gente abranger tudo. Vocês vão perceber que a gente vai falar muito sobre como construir credibilidade, sabe? Acho que o principal ponto aqui da influência é a credibilidade, é você falar alguma coisa, as pessoas estarem dispostas a te ouvir, seguirem a sua visão, sabe? E a gente falou muito sobre comunicação aqui, e acho que a gente precisa diferenciar as coisas que tem a comunicação assíncrona e síncrona, né? Hoje a gente se comunica muito por Slack, a gente faz muitas apresentações, então acho que é legal a gente ir um pouco mais a fundo nesse tema, saber diferenciar, porque não é só fazer um curso de teatro, falar super bem, fazer uma super apresentação falando. Acho que é como você apresenta o seu processo, a sua decisão, sabe? Para você justamente gerar essa credibilidade. E aí eu queria que vocês contassem, aí pode ser qualquer um de vocês, um caso sobre como vocês balanceiam essa questão da comunicação assíncrona, síncrona, principalmente aqui, imagino que todo mundo trabalha remoto, né? Acho que eu posso começar aqui. Acho que eu tenho uma experiência assim, bem legal. No início da pandemia, eu tinha acabado de entrar na Samap, em 2020, uma empresa praticamente global, assim, tem em vários lugares, né? E lá se falava muito sobre comunicação assíncrona, assim, se falava de maneira cultural mesmo. Olha, a gente precisa evoluir a nossa comunicação assíncrona. Os líderes focavam em dedicar tempo para a gente para que todos os times e as pessoas pudessem melhorar a comunicação assíncrona. E o que significa isso? O que significou isso nesse processo que eu tive lá, tanto na Samap e que eu carreguei em outras empresas, assim. Acho que na pandemia veio muito forte isso, porque a gente mudou o nosso contexto, né? A gente está trabalhando de casa, então a gente não tinha mais a conversa de corredor como a gente tinha antigamente. Há vários cenários que de comunicação fácil e rápida, a gente precisou mudar e adaptar. Então, a comunicação assíncrona ela foi uma grande ferramenta para que a gente pudesse acelerar e melhorar o processo de alinhamentos, o processo de tomada de decisão. Então, nesse período que a gente começou a fazer mais estudos e aprofundamentos, o que a gente notou de uma boa comunicação assíncrona? O mais transparente possível que você tiver da sua mensagem, assim, tentar entender se a sua mensagem está passando, de fato, a decisão que você quer tomar ou a dúvida que você quer tirar, ser mais possível sucinto no que você tem objetivo, mas lembrando, a objetividade também pode trazer pormenores, coisas que talvez as pessoas não entendam exatamente o que você está querendo dizer. Às vezes, deixar mais claro numa comunicação escrita é melhor, assim. E, ao longo desse tempo, também, usar
dependendo da ferramenta que você usa no trabalho, assim, tanto do Teams como Slack ou outra ferramenta, usar os recursos, tanto de botar em negrito, botar em itálico, usar emojis, coisas que as pessoas consigam fazer uma leitura dinâmica também do que está sendo escrito ali. Isso ajuda muito nesse processo de leitura e engajamento também. E fazer combinados. Assim que você lê, você pode dar um joinha, pode responder que você leu. Isso também ajuda bastante. E no iFood, particularmente, assim, a gente vem usando novas ferramentas de comunicação assíncrona, nem tão novas, né, todo mundo sabe, mas que funcionam para algumas pessoas, e que é a gravação de vídeo. Então, a gente usa bastante esse recurso lá. Por exemplo, em vez de marcar uma reunião, eu preciso apresentar uma apresentação de 5 slides, 5, no máximo 10 slides, que eu consigo fazer em 5 minutos. O Slack tem esse recurso de gravar vídeo com tela, enfim. E a gente grava, coloca num canal, marca as pessoas, e as pessoas conseguem também opinar. A gente tem todo um processo de comunicação assíncrona. O que a gente percebeu com isso? A diminuição do número de reuniões e horas também em reuniões, porque todo mundo sabe que parece que depois da pandemia, parece que nossa vida é só reunião. Antes também já era, mas parece que piorou, assim. Então, a evolução dessas comunicações assíncronas, ela permitiu que a gente tivesse mais tempo livre, em aspas, né? Porque a gente também está usando esse tempo para acompanhar as threads e acompanhar as mensagens, enfim, a forma assíncrona que você tem de trabalhar. E a gente percebeu também que ajuda muito na formalização. Então, muitas coisas que a gente, dependendo da reunião, nem todo mundo fazia as notas da reunião, enfim. Então, isso deixou de maneira bem registrada e garante que as novas pessoas que vão entrar têm todo um histórico, né, e consigam fazer um processo de onboarding mais acelerado. Acho que eu falei bastante aqui, mas foi um pouco dessa minha experiência, e eu vejo que, de fato, trabalhar nessas skills de comunicação, e, gente, às vezes até um curso básico de português, para você entender estrutura, coesão, coerência, ajuda bastante também nesse processo. E acho que só a título de curiosidade, aqui, quem sofre com reuniões em excesso aqui? Tipo... Pronto, levantou. Acho que tem um pouquinho de gente, né? Eu particularmente sofro com threads. Eu tenho um problema muito forte com threads. Eu me perco muito fácil. Mas pegando o exemplo da Jess, uma das coisas que eu implementei no meu time, que foi muito interessante, são os refinamentos técnicos assíncronos. Como que a gente faz isso? Eu tenho uma solução, eu tenho uma tela que a gente precisa discutir, algumas regras, algumas coisas assim. Eu vou gravar um Loom de 5 minutos, eu vou apresentar aquela ideia, exatamente como eu faria no refinamento, exatamente como eu faria no começo. Vou compartilhar isso, e meu time, quando ele tiver tempo, os desenvolvedores vão olhar, o PM vai olhar, e por ser fuso horários diferentes, cada um responde no horário diferente. Então, isso é muito interessante, porque é muito difícil ter um horário específico, que eu tenho que ter um espaço de 1 hora em uma agenda de 8 pessoas. É impossível eu conseguir isso, não vai rolar. Então, esses refinamentos assíncronos, eles ajudaram bastante, principalmente com o Loom, onde eu consigo passar uma ideia muito rápida. Recomendo vocês fazerem isso. E uma das coisas também é eu conseguir transformar essas discussões mais técnicas em documentos. Isso é escrevendo as regras de negócios, escrevendo as regras de usabilidade e tudo mais dentro de um documento da feature, por exemplo. Mando para os desenvolvedores, para o PM, e falo: PM, desenvolvedores, vocês concordam com isso? O que vocês veem que é um problema aqui? Onde a gente vai precisar de requisição? O que a gente vai precisar mitigar daqui de dentro? E me ajudem. Então, isso tudo a gente consegue fazer assíncrono. E fora as mensagens que a gente manda durante o dia a dia, né? E uma das coisas que assim, eu acredito que seja um receio de todo mundo é quando a gente vê um ponto final na frase, né? A gente fala: nossa, meu Deus, essa pessoa ela tá muito séria, ela tá brava comigo, só porque a gente vê um ponto final. Não necessariamente né? Eu sou um cara muito formal na minha escrita, então eu sempre vou botar o ponto final. Mas reforço o pedido dos emojis. É impressionante como isso muda a percepção das pessoas. Bota um emojizinho bonitinho no final, ela vai ler com outro tom. Então, toda essa comunicação assíncrona de textos, no meu dia a dia, ela é muito forte, por conta desses horários diferentes. Nos síncronos, nas reuniões, vai muito de como você se porta, de como você se comunica, de como você escolhe as palavras certas, né?
mas uma das coisas que eu utilizo muito no meu dia a dia são gatilhos mentais. Porque é muito fácil você influenciar uma pessoa com alguns gatilhos. Claro, tomando muito cuidado e respeito com todos os outros, mas assim, você consegue influenciar pessoas a tomarem ações com base em alguns gatilhos mentais. Então, por exemplo, você pode sim pedir para que a pessoa aceite a sua ideia, assim, ela não concorda com aquilo que você acredita naquele momento. Você fala, mas o que você acha da gente fazer assim, testar e descobrir se vai dar certo ou não? Aí a pessoa fala, poxa, eu acho que vale. Ela não vai ter argumento, porque aí fica no eu acredito, você acredita. Mas e se a gente for desse caminho e a gente testar? Aí você pode descobrir se você está certo ou não, lá no final. E aí os dois se beneficiam, né? Então, esse é um pequeno gatilho que eu posso influenciar a pessoa a seguir naquele caminho que eu acredito, porque eu estudei, é claro, que eu estou dentro das pesquisas e tudo mais. Então, recomendo alguns dos gatilhos e sempre comunicação não violenta. Tem um livro sobre isso. É muito importante você respeitar a opinião diferente do outro. Nem todo mundo pensa como você, nem todo mundo tem que pensar como você, mas é sempre importante ter um equilíbrio. Então, a comunicação não violenta ela está aí justamente para fazer esse equilíbrio, para vocês respeitarem, serem respeitados, ouvirem e serem ouvidos também. Acho muito importante. E a gente falando assim, né, comunicação escrita, não escrita, faz assim, faz assado, parece um papo meio burocrático. Mas no final das contas, as ações que vocês tomam, né, dentro da comunicação de vocês, vai ditar muito o papel de influência que vocês vão ter dentro da organização que vocês estiverem trabalhando, né? Porque quando a gente tem uma documentação bem feita, com contexto, porque eu acho que é mega importante, né? Não basta só falar. A gente tem que estar com o contexto correto, entender, cara, essa reunião, ela precisa ter essa informação, aquela reunião ali precisa ter a outra. Então, acho que eu só chancelo e dou um retweet aqui na fala da Jazz e do Vitor, porque, no final das contas, fazendo esses processos, né, que eles compartilharam, vai ditar muito da influência que vocês possuem dentro da empresa de vocês, porque vocês serão vistos, né? Seja como uma pessoa que preza pela comunicação assertiva, preza pela que todos estejam na mesma página, né? Ou seja por pessoas que influenciam através da fala de vocês, através da escrita de vocês, né? De documentações, apresentações e por aí vai. E acho que um ponto, só complementando aqui o que o Gabriel disse, acho que você saber com quem você está se comunicando é importante, né? Porque uma documentação técnica para o time técnico, beleza, mas se eu vou conversar com stakeholders de negócio, eu vou chegar lá falando tecnês... Ele vai mexer no celular. No celular não, ele vai dar um alt tab, né, que é o que acontece no remoto hoje. E só complementando rápido, uma coisa que o Gabi falou, e é muito importante, assim, qual que é o papel da comunicação assíncrona no seu poder de influência, assim. Uma coisa que eu faço muito, e que eu vejo que isso deu muito certo, é costurar as conversas assincronamente com as pessoas chaves. O que significa isso? Amanhã a gente tem uma reunião super importante, com vários stakeholders chaves, chamar ele num privado, contextualizar ele, falar assim, olha, eu espero que você esteja amanhã para você me ajudar a tomar essa decisão. Esse tipo de que a gente chama muito de costura, né? A gente está pegando ali por trás, comunicando assincronamente, e isso é exercer a sua influência, porque não necessariamente você vai estar lá na hora da reunião e você quer, agora eu vou ser influente. A influência não começa na reunião. A influência começa na forma como você comunica e conecta as pessoas no seu dia a dia. Então, só para conectar aqui, que a comunicação assíncrona é a sua principal aliada no seu poder de influência. E acho que você pode acabar mesclando os dois, como você disse, né? Eu acho que contextualizar a pessoa do porquê ela está naquela reunião, por exemplo, todo mundo aqui reclama que tem muitas reuniões, mas eu imagino que poucas pessoas sejam extremamente crítico de avaliar se aquela reunião realmente precisava existir, sabe? Eu acho que pouca gente faz isso. Eu acho que por uma questão social também, de, poxa, eu virar para aquela pessoa e falar essa reunião é meio inútil, pode soar um pouco grosso, né? Tem que saber como falar isso. Então, acho que é importante avaliar se aquela reunião realmente precisava existir, sim, porque não adianta nada a gente só reclamar que tem muita reunião, faz muita reunião, e a gente não faz nada para mudar isso, né? Até quando a gente está nesse papel, né? Porque a gente está respeitando o tempo de outra pessoa.
Exato. Uma das coisas que eu pratico muito no meu dia também é previsibilidade. É você dar a previsão de quando aquilo vai ser feito e quando vai ser feito constantemente. Porque no remoto as pessoas são muito ansiosas, elas não sabem o que estão acontecendo. Cada um está no seu ciclo. Não é fácil você virar para o lado e falar, e aí, como é que tá? E aí, como vai dar tempo de entregar? Então isso não acontece. Então no assíncrono é muito importante dar essa previsão. Falar, oi gente, olha só, no meu dia aconteceu isso daqui e eu vou terminar até o final da semana aquilo que a gente planejou. Os testes vão estar feitos até tal dia e por aí vai. Só aí eu já não precisei de uma reunião de 15 minutos, eu não precisei de um alinhamento, eu removi dailies, inclusive meu time não faz daily, isso é impressionante, porque é a primeira vez que eu estou num time que não faz daily. E são 30 minutos ou 45 minutos de daily que deveria ser de 10, né? Então é impressionante como as pessoas não sabem fazer daily até hoje. Então hoje a gente não faz mais, justamente por causa dessa comunicação, dando previsibilidade, falando o que vai ser feito e o que foi feito e se vai atrasar alguma coisa ou não. Isso diariamente, então isso é muito importante também no dia a dia. Perfeito. Eu vou começar com as perguntas aqui. Eu dei uma olhada no slide, tem umas perguntas muito boas. Acho que a primeira, cabe só a Jéssica responder aqui. A Fernanda Machado, que inclusive é a pergunta mais votada até o momento. Parabéns, Fernanda. Por enquanto, tem 4 minutos, tem que acabar ainda. Tem 4 minutos para ter a mais votada. Ela botou que, como mulher, ela tem muita dificuldade em ser influente, porque, por muitas vezes, ela pode ser taxada como grossa, brava, alguma coisa assim. Você observa, o slide saiu da pergunta que eu perdi, mas você observa isso no seu ambiente? Como é que você lida com isso? Obrigada pela pergunta. Assim, até eu sinto... É um momento difícil, assim, é uma pergunta difícil de responder, mas eu concordo e acontece, sim. Acho que comigo não acontece exatamente nessa posição, mas acontece numa posição de por que eu não sou... grossa, ou por que eu não sou uma pessoa extremamente pragmática, direta e sabe, por que o meu jeito de trabalhar não é agressivo, etc. E aí é uma posição até contrária, eu me questiono, muitas vezes eu já me questionei, porque tentei mascarar ou tentei reproduzir um comportamento predominantemente masculina nesse ambiente, né? E aí, conversando com algumas lideranças femininas que eu tenho, uma delas me falou assim, seja você. Seja quem você é. Acho que isso é muito mais importante do que você tentar mascarar ou do que você tentar reproduzir um comportamento. Quando a gente reproduz algum comportamento, a gente muda a nossa essência. E quando a gente muda a nossa essência, a gente vai ter dificuldade de alcançar também o nosso sucesso como pessoa e como indivíduo. E antes de qualquer trabalho, assim, aí é uma filosofia de vida minha, né? Me autoconhecer e ter a minha essência preservada é muito mais importante. Então, ao longo desse caminho, fui percebendo os momentos em que eu estava mascarando ou que eu estava tentando reproduzir e comecei a perceber, cara, se eu for eu mesma, eu acredito que eu vou ter o mesmo sucesso, ou até melhor, porque eu vou performar de uma maneira muito mais natural. E outra coisa que eu fui observando ao longo do caminho é pertencer a lugares aonde fazia sentido ou permitia que eu seja eu mesma. Então, já passei por lugares machistas, já tive problemas relacionados a isso na minha carreira, e a minha decisão foi muito pragmática em realmente sair e falar, olha, não quero mais trabalhar aqui, isso não faz sentido, e não é esse comportamento e não é esse ambiente que eu pretendo evoluir. E aí, no final do dia, o que eu acredito com isso? Assim, acho que quem está perdendo é a empresa, porque eu tenho um capital muito importante de conhecimento e de valor e de resultado. Então, ao longo do tempo, isso fortalece mais ainda principalmente a gente ser quem a gente é. Assim. Óbvio, estou falando isso, parece que é até fácil. Vou sair da empresa, a gente está vivendo um momento super delicado e existe todo um processo a ser tomado e essa decisão a ser tomada. Assim. Mas o que realmente me fez pensar e refletir sobre isso foi, primeiro, me conhecer muito bem e me fortalecer como mulher e não tentar reproduzir alguma coisa que não faz sentido para mim. E se você tem, por exemplo, um comportamento que você tem um certo receio das pessoas te enxergarem dessa forma, ela é agressiva e tudo mais, continua sendo quem você é, traz resultado,
e aprenda mais, e no final do dia, o que importa é a sua carreira e não o que as pessoas vão achar de você. Óbvio, né? Tanto dentro de um contexto. Mas é isso, sei. Perfeito, obrigado, Jess. E olha, o Daniel chegou aqui empatou, tá? O Daniel empatou com a Fernanda. E a pergunta do Daniel é muito sobre como a gente influencia outros times a priorizar uma demanda que é nossa, sabe? Como que a gente pode trabalhar isso, influenciar mais outro time a priorizar uma demanda que é mais do nosso interesse do que do outro time? Pô, eu acho que eu passei por algumas situações assim. A Yas está aqui, acho que ela não me deixa mentir, a gente passou junto, inclusive por isso no PicPay. Colocando as cartas na mesa, foi assim que funcionou para mim, em todos os contextos. Algumas vezes eu perdi, algumas vezes eu conquistei o que eu precisava, mas beleza, como assim colocar as cartas na mesa? Evidencie, dê contexto, né? A gente falou agora há pouco sobre isso. O contexto ele é extremamente importante quando você quer influenciar numa tomada de decisão, numa mudança de rota. Então, quando a gente coloca as cartas na mesa e eu falo, olha, a gente precisa mexer o ponteiro Y, a gente tem uma hipótese tal, o experimento que a gente quer fazer é esse, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Como é que está o planejamento de vocês? Então, escutem as outras pessoas, né? O outro time. O outro time provavelmente tem um monte de prioridade ali para lidar também e ele vai precisar tomar uma decisão. Se nada daquilo der certo, né, não sair nada de positivo daquilo, minha decisão foi sempre escalar, levar isso para as lideranças e falar, olha, a gente precisa executar esse trem aqui. Como é que a gente faz? O que vocês acham que a gente pode priorizar? Então, nos contextos que eu passei, eu acho que levar as coisas para a mesa, dar contexto, tentar negociar, né, para entender o que é mais importante para a empresa. Porque não é sobre a minha squad, não é sobre a squad do Vini, não é sobre a minha tribo. Cara, é sobre a empresa, no final das contas, né? O que vai gerar mais impacto para a empresa? Isso a gente precisa deixar muito claro quando tem essa sobreposição de prioridade. E acho que tem uma questão de planejamento também, né? Se toda vez você espera que o outro time pare o que ele está fazendo para fazer uma coisa que é mais sua prioridade do que dele, acho que você precisa avaliar se você está planejando direito, né? Porque é uma red flag, né? Tipo, a gente tem um problema organizacional aqui, estrutural, de que talvez as squads deveriam funcionar de outra maneira. E aí não faz mal levantar a mão e falar, cara, acho que a gente tem contextos aqui que estão se sobrepondo e a gente precisa revisar a estrutura. Ou com objetivos diferentes, né? Ou cada squad com um objetivo diferente não estão caminhando para o mesmo objetivo da empresa, certamente. Então, cabe levantar a mão realmente para falar sobre isso. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi escalar o assunto. Sempre foi. Temos uma decisão que é a nível organizacional. Não vou ser eu, pobre designer, que vou decidir por todos nós. Então, eu vou trazer os meus dados, vou trazer minha pesquisa, vou trazer todos os stakeholders, que nesse caso são os PMs das outras squads, e vou trazer o head ou o VP. Eu vou falar, gente, eu acredito nisso daqui. Vou apresentar para vocês. É isso, 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 isso. Como vocês acham que a gente pode fazer? Então, aí a gente traz uma discussão para não ser aquilo que eu acredito, porque eu também posso estar errado. Isso é uma coisa que a gente tem que assumir. Não necessariamente aquilo que eu quero fazer é o que deve ser feito. Então, nessa discussão com todo mundo, escalada, aí a gente toma uma decisão que cabe aos objetivos da empresa. Porque o VP sabe mais do que eu, o Head sabe mais do que eu e assim vai. Então... E eu já passei por situações onde eu tive que priorizar algo que estava no contexto de outro time para a coisa andar também, sabe? Porque o outro time, não que ele não estivesse fazendo algo importante, ele estava fazendo outra coisa importante, então eu conversei com o time e a gente acabou indo trabalhar num outro contexto por um período de tempo para resolver aquele problema, sabe? Outra coisa que eu faço também, e tem muito a ver com influência, né? É você usar as próprias informações que você tem da empresa. Se você tiver, por exemplo, OKRs, a empresa segue o padrão de OKRs, tem objetivos macros, ou tem a meta da empresa do ano. Usa esses elementos como um poder de argumentação. Eu acredito que essa priorização vai apoiar a gente a encontrar o objetivo da empresa. Então, sai um pouco da perspectiva minha squad e entra um pouco na perspectiva vamos atingir o objetivo da empresa. Isso eu uso bastante, achar métricas mais alto nível, que acaba quebrando um pouco a pessoa e falar, realmente,
o que você vai precisar desenvolver vai impactar mais essa métrica ou vai impactar mais esse resultado e realmente faz sentido priorizar e nem precisa chegar no ponto de escalar. Mas escalar, de fato, gente, é super, super normal. E aí vem o top-down do outro lado, né? Mas aí a gente sobrevive, tudo certo. Perfeito. A próxima pergunta a Alcimar fez. Um dos maiores desafios do PM é falar não ao stakeholder. Então, como falar não e manter uma boa política, uma boa vizinhança? Vocês querem começar? Porque eu sou designer. Eu acredito que usando o máximo possível de dados e informação. E às vezes, se você não tem, arruma um jeito de você conseguir. Esse é o primeiro passo, porque você consegue construir uma argumentação lógica. A pessoa vai olhar e falar, isso faz sentido ou isso não faz sentido. Mas, de qualquer maneira, acho que sempre, o que me ajudou muito a dizer não é ter um processo de influência com essa pessoa e comunicação muito ativo. Então, eu consegui estabelecer alguns laços e com muita transparência, ó. Eu entendo que eu entendo a sua necessidade, a gente tem tudo mapeado, mas olha, poxa, você tem 5 minutos para eu te passar como é que está meu roadmap agora? Para você entender o que a gente está impactando, o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer. Só falar não e falar, não, deixa, não cabe no meu roadmap, a pessoa vai questionar por que não cabe. Outra coisa é ela entender e você conseguir aprofundar isso. Então, esses foram meus elementos, mas nem sempre dá certo. Tem gente que fica emburrada, tem gente que manda mensagem para primeiro vem a líder e fala, não está querendo fazer. Vida que segue, gente. Às vezes a gente também não ganha as batalhas e tem pessoas difíceis como qualquer pessoa no mundo. Não se cobrem por isso, não achem que vocês estão fazendo tudo errado. Está tudo certo, vai acontecer. E é isso. Acho que quando a gente fala stakeholder aqui, acho que é legal evidenciar que pode ter stakeholder de venda, de CS, de várias coisas. Se você estiver alinhado com a sua liderança de produto, já é um primeiro passo, né? E, às vezes, mesmo você embasando em dados, dizendo que, poxa, tudo está fazendo sentido ali na estratégia, ainda assim, um outro stakeholder de uma outra área pode não querer entender. E aí, eu acho que paciência, né? Não importa a comunicação assertiva, não violenta. Se a pessoa quiser entender o que ela quiser entender, não adianta. Então, é difícil. Como a Jéssica falou, o não ele é a conclusão, né? Então, se você chega e só fala não, a pessoa vai falar, mas por que não? Então, se você chegar ao contrário e falar, então, o processo desse não aqui é esse. A gente viu isso, aconteceu isso, depois aconteceu isso e chegamos no não. Aí ela vai entender sua linha de raciocínio e provavelmente você vai influenciar ela pelo não, porque você explicou o processo. Então, é uma forma diferente de você falar não. Explica como você chegou no não. Então, essa é uma das coisas que eu uso bastante para poder influenciar um pouquinho ali nos meus PMs por ali. Eu vou bem na linha do Vitor. O não é meu último recurso. Antes de usar o não, e assim, sendo o último recurso não quer dizer que eu dou sim para todo mundo, igual aquele filme, né? Do sim. Mas eu tento sempre entender por que a pessoa está me sugerindo aquilo. Cara, ela está com a melhor das intenções. Sim. Né? Por mais que às vezes as ideias venham com pouco fundamento ou pouco embasamento, ela o cliente pediu. O cliente pediu, mano. É ótimo, um bom argumento, sim. Agora, quantos pediram? Pois é. Um só. Que começa o processo de construção, né? Beleza, que legal que o cliente pediu. Mas quantos? Esses clientes representam quanto da nossa receita? Ou eles já são assinantes, eles estão dentro de um contexto em que a gente rentabiliza essa base? Não, entendi. Então, aqui, como a Jéssica falou, a gente tem um roadmap já priorizado e tal. O que você acha de talvez a gente estudar um pouco mais sobre isso para depois atuar? E aí você vai construindo esse diálogo e essa confiança das pessoas, dos stakeholders, que vai ser extremamente importante na carreira de vocês, principalmente pessoas que estão almejando sentar numa posição de liderança, né? Você vai precisar ser político, você vai precisar entender, ganhar a confiança das pessoas. E você só consegue ganhar a confiança das pessoas quando você tem um processo de construção de confiança e de relacionamento. E trazer um não já logo de cara, porque a sua tese é a melhor e a da pessoa é um lixo, cara, a sua relação com ela vai ser um lixo. Então, construam relações primeiro, entendam primeiro, compartilhem a posição de vocês, para depois vocês falarem não.
Sejam políticos no fim do dia. É sobre isso, assim, e acho que a cadeira de produto, quanto menos arrogante você é, mais sucesso você vai ter, assim. Acho que tem muito viés arrogante nessa cadeira. É muita glamorização, é muita gente falando que, cara, eu que mando, sou CEO, não sei o que lá. Gente, menos é mais, assim. Seja humilde e fala assim, cara, muito boa a sua ideia, eu não tinha pensado nisso. Poxa, obrigada, mas usa suas técnicas para você validar se essa ideia realmente faz sentido ou não. Acho que, para mim, eu vejo cada vez mais pessoas que são menos arrogantes e mais humildes nesse processo, são as que melhor se destacam, porque elas vão melhorar a comunicação, a política, enfim, em vários outros pontos, assim. Pessoal, nosso tempo está acabando, o timer está ali, último minuto. Deixa eu ver quem que foi a pessoa que... A Fernanda realmente ganhou, a Fernanda deu uma disparada no final. Então, Fernanda, procura a gente ali depois. É você? Tá, beleza. Parabéns, É, Fernanda. Fernanda? Quem é? Então é isso, pessoal. Obrigado. A gente já pode encerrar aqui.